pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos conversar sobre várias dicas de livros clássicos incríveis, porque eu vou responder a tag literária Por que ler os clássicos, criada pela Mel Ferraz do Literaturas. Eu vou deixar o vídeo dela aqui, o link no box de estimação para vocês conferirem depois. E essa tag literária são de 14 perguntas inspiradas, então, no ensaio do Ítalo Calvino. É o primeiro ensaio desse livro aqui, de mesmo nome, Por que ler os clássicos, em que ele propõe 14 definições para que seriam esses livros clássicos. É bem interessante esse ensaio, ele é bem curtinho, em torno de umas 5 páginas, mais ou menos, então eu super recomendo para vocês esse livro aqui. E fora que o Calvino vai ter outros ensaios falando sobre várias outras obras aqui. É um ótimo livro para consulta, principalmente se você é fã de clássicos, ou vai ficar querendo, assim, pegar uma obra ou outra para ler e vai acabar se tornando. Então, realmente é um livro que todo fã de clássicos gosta de ter, esse livro aqui do Calvino. E lembrando que todos os livros que eu citar aqui ao longo das respostas do nosso bate-papo aqui vão estar todos citados aqui no box de estimação. Comprando com o meu link, vocês sabem que me ajudam bastante com isso. Tanto os livros que eu citar, quanto quaisquer outros que vocês desejarem, quaisquer outros itens também. Enfim. O ensaio aqui eu gosto bastante porque traz várias discussões do que seriam afinal livros clássicos, por que ler os clássicos, para que servem os clássicos. E o Calvino, então, abrindo um pouco essa discussão, olha aqui, ó. Os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos. Não se pense que os clássicos devem ser lidos porque servem para qualquer coisa. A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Me diz aí se você concorda com essa afirmação do Calvino, que a questão do ler clássicos é isso, é um convite, é uma conexão que você tem e cada vez mais você olha para isso. Minha experiência, eu vou compartilhar rapidamente minha experiência em relação a essa leitura de clássicos com vocês. Eu sempre, desde a época da escola, né, quando eu me encontrei muito no mundo da leitura, eu sempre acabei optando por os clássicos, né? A gente vai conversar entre uma das categorias aqui, alguma coisa do tipo. E depois, em outras fases aí que, né, a gente acaba se afastando um pouco da leitura pela pressão de estudo, de vestibular, de faculdade, enfim. E em vários desses reencontros aí, eu me permiti descobrir novos escritores, leitura contemporânea, enfim. Inclusive, ano passado foi um ano que eu me permiti descobrir mais leituras que estavam hypadas. Mas eu, Ana Carolina, realmente eu me conecto, eu me encontro muito mais nos clássicos. Eu me sinto ali muito mais envolvida a querer pesquisar, a discutir mais, a pesquisar mais a vida do escritor, a entender mais aquela obra, o contexto que ela foi escrito, sabe? Parece que me envolve mais, me faz querer ficar mais tempo com aquele livro. Não é uma leitura que eu faço e tal e acabou. É uma leitura que me envolve nesse todos os fatores. Eu me sinto muito mais presa, sabe? Muito mais hipnotizada. E fala que eu termino a leitura e ainda fico com aquela, sabe, aquele livro na cabeça? Por mais que vai ter uma pergunta assim específica para escolher um livro nesse sentido, a maioria desses livros acabam se encaixando nessa categoria. Então tem muitos os livros clássicos. Isso não quer dizer que eu sou contra livros contemporâneos não, tá, gente? Acaba que na hora do dia a dia ali mesmo nas leituras acaba optando por ter esse contato maior cada vez mais com os clássicos. Então quem é figura aqui antiga do canal já percebe isso cada vez mais. Então eu sempre tive meus escritores favoritos e tal, mas cada vez mais eu quero me descobrir, assim, para esse mundo aí dos clássicos. Vamos juntos nessa, né? E a questão da literatura contemporânea, eu gosto de descobrir alguns escritores, claro, volta e meia eu até lendo alguma coisa, mas acontece que a gente fica assim, né, o nosso tempo não dá para todas as leituras. Então nessa discussão aqui de literatura contemporânea e tal, eu não acho que é questão de ser superior não, tá, gente? Isso aí pra mim é questão de gosto e cada vez mais você vai se descobrindo, enfim. Não é o assunto para debate aqui nesse vídeo, mas o Calvino, ele fala algo bem interessante aqui em relação ao que seria a questão da literatura contemporânea. Por exemplo, olha aqui, ó. Talvez o ideal fosse captar a atualidade como o rumor do lado de fora da janela, que nos adverte dos engarrafamentos do trânsito e das mudanças do tempo, enquanto acompanhamos o discurso dos clássicos que soa claro e articulado no interior de casa. Então, assim, ele não está dizendo que ele, claro, né, ele vai falar da defesa dos clássicos e tal, mas os contemporâneos são bons pra gente estar aquele alerta, pra gente estar por dentro do que está acontecendo, pra gente ter também ajuda no nosso repertório, né, afinal estamos lendo coisas da nossa atualidade.
mas claro que também é muito bom visitar essas obras aí antigas, e é muito bom os debates que vão surgindo a partir delas. Enfim, minha introduçãozinha aqui falando mais do que devia como sempre, mas sempre trazendo esses debates aí interessantes aí que espero que vocês gostem, vocês curtam essa parte. Enfim, então vamos aí começar aí com a primeira pergunta aí. Um clássico que eu soube que queria reler assim que terminei a leitura. Então já tem um aspecto aqui bem interessante, que também o Calvino defende muito, a questão da releitura, né. Então olha, segundo o Calvino, os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: "Estou relendo", e nunca "Estou lendo". Então a questão do reler, né, porque tem que escolher, né, o verbo ler ou reler praticamente não faz muita diferença. Então é aquele livro que você tá querendo sempre com ele na cabeça, reler e tal. Enfim, a obra que eu terminei de ler imediatamente, inclusive foi um vlog que eu fiz com vocês, falando que eu queria, reler esse livro logo que possível, é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. A Volta do Parafuso, A Outra Volta do Parafuso, essa aqui é uma edição da Penguin. E esse livro, ele é muito representante nisso, justamente porque a escrita do Henry James, ele é bem ambíguo aqui nesse caso, sabe. Então, assim, você fica que tem a questão de uma governanta que vai para uma mansão cuidar de 2 crianças, e tem situações ali de fantasmas, e você fica assim: "Esses fantasmas são reais? O que que seriam esses fantasmas? Tem algum significado?". Tem muita coisa que acaba sendo escrita na entrelinha. Então, cada detalhe ali faz muita diferença. Inclusive, quando eu fui ler esse livro, eu já tinha pesquisado alguma coisa relacionada sobre isso, e eu comecei a fazer comentários assim, mas isso aqui significa isso mesmo que tá dizendo? E eu fazia perguntas, espera aí, falei, isso aqui tá dando uma pista. Quer dizer, o escritor aqui nesse caso, né, o Henry James, ele fica brincando, né, com o psicológico aí do leitor e tal, ele fica jogando uma pista, e você fica tentando, sabe, para que lado ele tá indo, e no final do livro você não tem uma resposta para aquela sua pergunta aí, se do que está acontecendo não. O leitor termina ele tendo que encontrar a própria resposta. Então se a gente tem que encontrar a própria resposta do que está acontecendo nessa leitura, cada realmente entrelinha ela faz a diferença, então cada releitura nós vamos tirar uma nova conclusão desse livro, né. Isso acontece com obras que têm final fechado, porque você acaba pegando uma interpretação do que o autor queria dizer com algo. Mas nesse caso, em que é um final de uma forma que não deixa claro o que está acontecendo ali, cada releitura, assim, vai te trazer novas, sabe, novas interpretações, e você vai ficar, assim, com várias ideias. Então, tanto que quando eu peguei o livro pra falar com vocês depois no vlog e tal, eu comento sobre isso, vou deixar até o link aqui pra vocês acessarem depois o meu, sabe, assim que eu terminei, aquela euforia, fiquei fissurada nessa história, e realmente é muito boa pra quem tem um clima meio gótico aí depois para leituras temáticas para mês de outubro. E também a questão do psicológico, como eu disse, essa narrativa ambígua, a questão de fantasmas, de que seriam esses fantasmas mesmo. Isso é muito bom, como isso é falado nesse livro. A segunda pergunta é: um clássico que eu queria esquecer para poder ler pela primeira vez. Segundo Calvino, dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Nesse caso, o livro que eu escolhi nessa categoria de que gostaria de ler pela, né, tem inveja de quem ainda não leu esse livro, vou escolher uma obra que ainda não terminei de ler. Mas, em minha defesa, não tem como eu não colocar esse livro. O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Para quem tem acompanhado os últimos vídeos do canal, esse livro aqui é uma leitura conjunta que eu estou fazendo. Então nós chegamos aqui na metade do livro e tá muito boa. Tem diário de leitura das 2 primeiras partes, o livro é dividido em 6 partes, então em breve já vai sair o segundo diário de leitura, né, envolvendo as partes 3 e 4. E é um livro com tanta reviravolta, com tanto acontecimento, com tanta trama, intriga, vingança, com tanta, sabe, com tantas tramas paralelas, né. Então afinal Alexandre Dumas ganhava por linha, e nessa época se escrevia por meio de folhetins e tal, então é um grande novelão mesmo. Então você se depara, durante a leitura, mesmo que ainda inacabada, você se depara falando: "Nossa, que inveja da pessoa que quando eu folhei isso pela primeira vez", sério. No grupo, né, da leitura conjunta, a gente falou sobre isso, justamente: "Caramba, quem folhei esse livro pela primeira vez, que inveja". E pessoas que estão lá na frente, pessoas que já acabaram a leitura, já falaram isso: "Inveja de vocês que estão lendo esse livro pela primeira vez". Porque é um livro que te envolve demais, que te vicia demais, e você não quer soltar.
Então essa sensação de um livro tão completo que te vicia tanto nesse ponto, sabe, com tanta trama, com tanta aventura, com tanta coisa, informações assim, é muito bom, é muito assim, que você gostaria então de esquecer para poder ler pela primeira vez. Então eu sinto muito isso, eu sei que até terminar esse livro com certeza vai ser favoritado, ele tem tudo para isso, a não ser que ele, tipo, mude muito pro final, assim, mas realmente é um livro que tá muito presente para mim por vários assim, eu já sentia isso antes de ler esse livro, que teria uma grande conexão, mas esse livro aqui pra mim tá sendo uma coisa, assim, maravilhosa demais da conta, e eu espero em breve aí falar com vocês e comprovar isso aí em vídeo aí quando finalizar a leitura aí em meio de uma resenha para vocês super completa aí desse livro aqui. Mas já fica o meu registro aí, com certeza é um livro aí que eu gostaria de poder esquecer e ler pela primeira vez, esquecer até o que eu já li pra começar a voltar de novo, tá gente? Pra vocês terem a situação da leitura como está maravilhosa. A terceira pergunta é, um clássico que eu absorvi como referência no meu dia a dia. Aqui, segundo Calvino, os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Nesse caso, a minha escolha, né, ficou bem difícil, eu fiquei principalmente na dúvida entre dois livros, mas o outro livro vai aparecer aqui, então eu acabei escolhendo, então, Água Viva, de Clarice Lispector. Aqui, esse livro tão curtinho aqui, tão desafiador, até porque ele tem uma estrutura meio de fragmentos, que seria o que eu citaria, né, o outro livro poderia entrar nessa categoria, que seria o Livro do Sossego, do Fernando Pessoa, mas calma que ele vai aparecer em outra categoria por aqui, tá? Mas esse livro, ele me toca porque ele acaba falando de vários temas presentes também no Livro do Desassossego, mas aqui a Clarice, com esse fluxo de consciência dela aqui, com essa busca incessante aí pelo instante já. Então é muito isso, de aproveitar o agora, de você olhar pelo instante já, cada vez ela quer capturar isso, né? Então você vê vários momentos aqui ela conversando sobre o instante já, de você não perder tempo, porque o que estou sendo falado aqui é o presente e acabou de passar, assim, sabe, aquela coisa assim? Já passou, então você não se esquentar com esse passado e você saber apreciar cada instante do que está acontecendo, cada momento, que a vida é feita desses pequenos instantes, né? A felicidade é desses pequenos momentos felizes que nós vamos encontrando, de você apreciar uma paisagem, você olhar aquilo e encontrar uma beleza naquilo. Então você vê vários momentos disso aqui sendo discutidos e você querendo se reinventar a partir disso, e você querendo, sabe, respirar esse instante, apreciar esse momento. É um livro tão bom e também entra muito facilmente na lista, assim, quero reler, sabe. Então, assim, vários desses clássicos que eu vou citar em algumas categorias, eles com certeza entram em outras categorias aqui, mas fui tendo que escolher uma aqui só para não ficar tão longo assim. E tem uma parte aqui que eu acho, assim, até inclusive super marcada aqui, que eu gosto bastante, que olha aqui, ó: "Antes de me organizar, tenho que me desorganizar internamente, para experimentar o primeiro e passageiro estado primário de liberdade, da liberdade de errar, cair e levantar-me". Essa frase aqui, essa citação, ela assim, ela mexeu muito comigo, de você não ter medo de se arriscar, não ter medo de ficar de aproveitar, de apreciar esse teu momento, de a vida é isso, de você se arriscar, de você permitir e não ficar chateado se você errar, você se levanta e pronto, se ergue e vai em frente, levanta a cabeça, sabe. Então isso na Clarice me toca bastante, então esse livro aqui eu levo pra vida com certeza. A quarta pergunta é: um clássico que eu reli e descobri coisas diferentes do que eu li na primeira leitura. Segundo Calvino, toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Deveria existir um tempo na vida adulta dedicado a revisitar as leituras mais importantes da juventude. Se os livros permaneceram os mesmos, mas também eles mudam à luz de uma perspectiva histórica diferente. Nós com certeza mudamos e o encontro é um acontecimento totalmente novo. Ler pela primeira vez um grande livro na idade madura é um prazer extraordinário, diferente se comparado a uma leitura da juventude. A juventude comunica ao ato de ler, como a qualquer outra experiência, um sabor e uma importância particulares, ao passo que na maturidade apreciam-se muitos detalhes, níveis e significados a mais. Então, para essa categoria, eu não tinha como deixar de citar é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, principalmente porque ele foi lido na juventude e relido adulta. Então, eu li isso aqui na época da rata de biblioteca da escola mesmo, em que eu estava fissurada ali a livros de Agatha Christie.
e eu ia toda hora no recreio na biblioteca, pegar mais um livro ali, devorar o livro da Agatha Christie, mas não tinham tantos ali na biblioteca da escola. E a bibliotecária acabou, deixando eu entrar ali e fuçar os livros e tal, porque antigamente a gente só podia pedir, e não é todo aluno que podia entrar. E eu ficava: "Nossa, eu posso entrar ali e tal, escolher o livro que eu quiser". E aí me deparei com uma edição bem antiguinha ali da Volta ao Mundo em 80 dias, e acontece que eu fiquei muito viciada na história, eu devorei aquelas páginas ali, sabe, de aventura. Pra mim era uma pura aventura, assim, uma história muito interessante de um cara, o Phileas Fogg, né, que ele faz uma aposta dizendo que ele é capaz de dar a volta ao mundo em 80 dias, e ali nessa situação ele vai se metendo em várias enrascadas ali, e tem seu fiel companheiro e tal, tem romance, tem um pouco de tudo. Então assim, eu devorei aquelas páginas, fui correndo depois na locadora, a pegar adaptação, né, uma bem antiga aí, que eu não lembro agora o ano qual é, mas bem antiga, e eu fiquei, assim, fascinada. Então pra mim esse livro ficou assim, nome assim, super aventura e tal. Quando eu fui reler, deve ter em torno do quê? Um pouco mais de 5 anos atrás, eu reli esse livro, e até fiquei assim: "Eu acho que esse livro aqui, uma aventura, não sei se eu vou gostar tanto", sei lá, não sei, fiquei meio assim receosa. Peguei essa edição aqui pra reler, e gostei ainda assim. Ele é um livro que mexeu comigo, acho que também tem esse apelo emocional. É um livro de aventura, mas eu olhei para outros traços dele, como a questão de crítica à forma como nós enxergamos ao tempo, por exemplo, né, que a forma que nós queremos controlar tudo, questão de como queremos controlar o tempo, e como que no final ali a forma como que se fecha essa história, como que o tempo mostra, né, como que funciona a situação de fato. Aqui nós estamos em um período de revolução, né, tecnológica aqui, né, então aparecendo novas coisas na ciência. Então muito desses avanços tecnológicos são falados nessa forma nesse livro. Então, o intuito do Jules Verne justamente é esse lado científico. Então eu tinha olhado só para o lado da aventura e não enxergado esses momentos aqui, essas partes aqui do livro. Então ficou bem bacana isso, essa diferença, assim. Então assim, nada assim, uau, de diferente e tal, de uma profunda reflexão, mas é isso. Então eu olhei com um olhar ali, na época assim, eu li com aquele olhar da juventude, procurando uma aventura, e encontrei isso maravilhosamente bem. E depois eu reli e falei: acho que esse livro é só aventura", mas eu percebi, não, ele é mais do que isso. Então isso é bem bacana de você ver nas leituras, que vai sempre crescendo com o tempo, ou não, né, em alguns casos acaba que a releitura nos desaponta ali, porque a gente enxergou muito mais do que deveria, né. Enfim, depois vocês comentem aí um livro aqui que sobreviveu bem ou mal pra vocês numa releitura. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso, que vai ser bem bacana, tá. A quinta pergunta é: um clássico citado por outras mídias. Esse aqui eu não tinha como não citar ele, que é Um Canto de Natal, uma canção de Natal, do Charles Dickens. Gente, essa obra, ela é falada em tantas mídias diferentes, como filmes, séries, assim, teatro. Então, essa questão de uma pessoa avarenta ali, rabugenta ali, que detesta o clima de Natal, totalmente zero, e sendo, sabe, malvada assim com seus funcionários e tal, e sendo visitada ali pelos fantasmas do passado, do presente e do futuro, mostrando as coisas que aconteceram, fazendo ela refletir para mudar o pensamento dela. Então, quantas situações não são inspiradas, e não somente em coisas que se passem no Natal, mas nessa questão de revisitar o seu passado ali, de enxergar oportunidades aí para você mudar e tal. Então o conto dessa história, de certa forma, ela é citada por mídias diferentes, tanto diretamente quanto indiretamente. Então, é um livro que eu gosto bastante, né, porque ele foi essa escrita do Dickens é maravilhosa, e foi a partir desse livro que nós temos a visão do Natal como nós temos hoje. Então nós devemos muito ao Dickens em essa história aqui maravilhosa, que assim, é perfeita pra mim, porque eu amo o Natal. Eu sou aquela louca do Natal que gosta de tudo decorado, que gosta tudo de clima mesmo, comida, roupa, como eu disse pra vocês, decoração, tudo assim, tudo, comida, tudo. Então musiquinhas e tal, tudo assim bem temática mesmo. Então esse livro tem esse apelo pra mim, então eu acho que ele acaba contagiando de forma assim, é uma época que acaba que quando você tá esse livro tá por todas as partes, principalmente na época de fim de ano. Então
É um livro realmente que tá em todas as mídias aí possíveis. Então, provavelmente, se você não leu essa história, você conhece alguma coisa aí de Um Canto de Natal do Dickens, com certeza. Me diz aí se você não conhece alguma coisa aí. Então, mas vale a pena a leitura, tá, gente? Porque a leitura, claro, é sempre diferente e sempre, quase sempre melhor, tá? A sexta pergunta é: um clássico sobre o qual eu fiquei pensando por dias depois de terminar a leitura. Segundo Calvino, e aqui nós temos uma das melhores definições que eu considero para clássicos, que é: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E para essa categoria, então, eu escolhi O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Esse livro ele mexe tanto que eu poderia ter colocado facilmente naquela categoria ali de que eu coloquei Água Viva, né? Então aquele livro que mexeu tanto com você que você coloca ele como, sabe, uma coisa assim para a sua vida, que você quer empregar os ensinamentos desse livro para a sua vida. Então aqui um soldado que ele é colocado aqui para esse forte aqui, e ele tá sempre esperando um grande momento, um grande acontecimento ali durante o livro, e ele tá sempre esperando, esperando, e nunca vem esse grande acontecimento. Eu falo, inclusive, melhor dele, de outros livros que eu citei aqui, como Água Viva e tal, e outro que aparece do Pessoa. É um livro indicando, um vídeo indicando livros para as pessoas introspectivas, com esse lado aqui de refletir sobre a vida. Então, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem, que vou falar em até mais detalhes sobre esse livro, mas justamente é isso. É você ficar esperando sempre um momento perfeito para fazer algo. Sabe quando você fala assim: ai, vou começar, sei lá, uma dieta, vou começar um projeto na segunda-feira. Sabe, você determina que tem que ter um momento perfeito, um momento ideal, um momento assim, porque aí vai funcionar, né? A gente tem muito isso. A gente tá fica sempre esperando, sabe, ou esperar algo grandioso acontecer, aquele grande momento que vai mudar a sua vida. Então você determina que uma coisa que um projeto, alguma coisa que você deseja muito, que você quer que aconteça e você ficar com aquilo muito fixamente na cabeça. É claro que nós temos sonhos, isso é muito bom. A gente batalhar por eles, por nossas conquistas, a gente ter idealizações, projetos, coisas, os sonhos mais distantes, inclusive, isso é muito bom. Mas também nós temos que ter os pés no chão. Então, a gente ver que algo não vai acontecer, tá bem longe, ou a gente tem que recalcular nossa rota, a gente tem que fazer algo de diferente. A gente ficar esperando algo grandioso, esse algo que está assim, sabe, esse grande momento acontecer e só esperar, isso é uma conduta que a gente tem que mudar. Muitas vezes a gente se pega nisso, a gente fica, sabe, batendo tecla aqui, fica, a questão não é nem de persistência. Existe aquela questão, né, de persistir no erro meio que burrice, né, verdade, né? Então você persistir de uma forma que você não tá enxergando pelos alertas, né, pelos avisos do mundo externo. Porque tem isso, a gente pode persistir, mas temos que ficar atentos também ao que o mundo aí por fora aí tá nos avisando aí pra gente mudar aí e recalcular, como disse, a nossa rota e tal. Às vezes tem que falar, olha, realmente isso aqui não vai dar para ser realizado, isso aqui também tá fora de nosso alcance, então vamos procurar outra idealização, vamos procurar outra coisa pra gente, sabe, colocar nossa energia. Então não deixar a vida aqui passar e você só esperar aquilo acontecer e não acontecer e a vida passou. Então você recalcular essa forma aqui. Então é um livro muito bom, recomendo profundamente a vocês O Deserto dos Tártaros. Leiam, que vocês vão com certeza amar, se identificar bastante sobre esses assuntos aqui abordados nesse livro. A sétima pergunta é: um clássico que é citado em todo lugar que eu gosto muito. Segundo Calvino, os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Então, para essa categoria aqui, eu escolhi o livro Ana Karenina, do Tolstói, esse grande querido, esse grande favorito da vida, né? Um dos meus grandes favoritos da vida, que eu volta e meia tô falando pra vocês aqui no canal. Eu fiquei muito feliz na época quando eu terminei esse livro. Eu fiquei bastante hipnotizada também com essa leitura, uma leitura viciante aqui. E que esse livro, eu quando li, então eu sempre falo isso pra vocês, né? Spoiler, não é pra dar de graça, mas não precisa ficar colocando e tal. Mas quando o livro é um livro muito bem escrito, um baita de um clássico, não é spoiler que vai estragar a sua experiência dessa leitura. Então, como é que esse livro é bem citado em vários lugares, né? Então, vários livros de volta e meia que eu tô lendo, algum personagem tá lendo Ana Karenina, ou quando eu trago aquela série aqui no canal de livros indicados por outros grandes autores, Ana Karenina aparece por indicações de vários outros desses escritores que nós gostamos. Então, se a gente vai ler o diário desses escritores, se a gente vai ler alguma entrevista, alguma coisa, vai ter uma citação de Ana Karenina. Às vezes, por exemplo, vendo algum episódio logo no início de Gilmore Girls, né? Tal mãe, tal filha e tal,
na época quando passava lá no SBT e tal, quando na época que eu assisti logo no início e tal, tem logo falando de Ana Karenina, um spoiler inclusive. Então, inclusive, o livro é tão falado que quando é falado ele fala por meio de um spoiler aí. E caso você seja uma dessas pessoas que, assim como eu, já teve spoiler aí do que acontece aqui, gente, é uma coisa tão, sabe, uma parte ali. Isso aqui, o livro é muito grande, é muito mais do que isso, uma construção maravilhosa. E esse livro é muito, como eu disse pra vocês, indicado por tantos grandes autores. Por favor, não deixe essa experiência aí, experiência não, esse acontecimento estragar sua experiência de leitura, porque realmente não estraga, porque o livro é muito mais do que isso. E o Tolstói aqui falando de duas famílias e desse contraponto, né, desse espelho, né, de duas condutas diferentes, e uma olhando para o lado de um casamento, outra pessoa fugindo, né, do casamento, daquela relação que ela está. E acaba se eu me identifico, claro, muitas pessoas acabam se identificando mais com o personagem do Liev, aquele personagem do campo, aquele personagem da família, do casamento, dos princípios ali, e a Ana Karenina, ela fugindo daquela relação e você tendo raiva dela em situações ali, e de adultério, mas eu acabo tendo uma questão do adultério, eu tento ter minhas, eu quero fazer até inclusive um vídeo aqui no canal pra falar isso, de adultérios famosos aí, não, que na verdade esses adultérios eles são muito mais do que simples adultérios, né, ele tem uma mensagem que o escritor quer passar do que está acontecendo ali, em questão do tédio, em questões de falsas ilusões, como Emma de Madame Bovary, como Primo Basile. Então, assim, tem várias situações aí de adultério muito interessantes pra gente conversar. Então, esse livro também é muito mais do que isso. Eu sempre falo isso, o adultério é sempre muito mais do que o adultério, principalmente retratado aí por grandes clássicos da literatura. Leia esse livro, pelo amor de Deus, que também é maravilhoso. Gente, todos os livros que eu tô citando, tá, gente? Eu gosto pra caramba desses títulos aqui. Oitava pergunta é: um clássico polêmico. Segundo Calvino, um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente a repele para longe. Aqui tem várias opções, tá, gente, de livros aí polêmicos aí, que eu gosto bastante, tanto como Madame Bovary do Flaubert, o Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde, são dois títulos que eu gosto bastante, eu sempre indico como boas portas de entrada para clássicos, mas também trouxe agora Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, esse livro aqui, tentando falar de uma forma aqui para não dar spoiler para vocês, é um romance epistolar, então nós temos o jovem Werther aqui, desabafando com seu amigo por meio de cartas, sobre um amor, né, ele se apaixona pela Charlotte, só que ela é comprometida, e dado esse amor aí impossível, não correspondido e tal, de certa forma, essas mágoas aí desse amor aí, ele acaba, né, compartilhando com um amigo, e o rumo que essa história vai tomando, acaba que isso influenciou vários jovens da época, né, principalmente ao extremo do que acontece aqui no personagem do Werther. Então, isso acaba que o livro acabou sendo banido em vários lugares, e várias situações de crítica relacionada a isso, também como a questão social e tal que ele é falado aqui, então a questão religiosa e tal, do ponto que ele é considerado aqui nessa história. Então é um livro realmente que tem essa questão polêmica envolvida, então falando das coisas que estavam acontecendo, estava dando atribuição ao que acontece aqui com o personagem, com o Werther aqui nessa história. A nona pergunta é: um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo que eu finalmente li no original. Segundo Calvino, os clássicos são livros que quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. O clássico não necessariamente nos ensina algo que não saberíamos. Às vezes descobrimos nele algo que sempre soubéramos, mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro. Então, para essa categoria, o que eu escolhi? Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Esse livro é para quem é fã de cinema, então, mas nem precisa ser muito fã de cinema para ter aquela imagem, quando ouve o Bonequinha de Luxo, ainda mais com essa capa aqui, né, então justamente remetendo aqui a personagem da Audrey Hepburn, justamente no filme tão famoso aí de Hollywood, Bonequinha de Luxo, né, com o mesmo título aquele coque icônico, aquele vestidinho preto, né, sabe, em frente à Tiffany também, então essas imagens assim que a gente constrói, sabe, de luxo aí, aquela imagem bem de Hollywood relacionada a essa história, acaba que tira muito foco, do que é contado mesmo, do que se passa ali no contexto mesmo, e mesmo que também o filme acaba camuflando muita coisa, né.
E aí quando você vai ler o livro, né, você se depara então com a personagem da Holly, muito diferente, muito mais melancólica, muito mais, insegura, com muito mais coisas, assim, para a gente levar em conta, muito mais dessa questão, do lado nu e cru do ser humano, né, então isso é muito mais retratado aqui nesse livro. Então o livro que eu gostei muito de ter lido, aqui nesse caso essa edição, não tem somente essa novela então do Truman Capote, como também tem outros contos aqui, bem conhecidos e tal, que são maravilhosamente bem escritos, tá. Então você tem contato com a atitude do Capote, bem sensível, bem impactante, você fica bem envolvido ali com a situação ali da Holly, né, da vida dela, do passado dela, e das inseguranças. Então, é bem diferente daquela visão glamurosa que a gente acaba atribuindo, justamente porque ficou muito icônico a Audrey e tal, então realmente é uma experiência bem diferente fazer a leitura desse livro aqui. A 10ª pergunta é: um clássico que eu li por vontade própria e se tornou um favorito? Aqui, olha, segundo Calvino, chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs. Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor. Exceto na escola, a escola deve fazer com que você conheça, bem ou mal, um certo número de clássicos, dentre os quais, ou em relação aos quais você poderá depois conhecer os seus clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção, mas as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola. É só nas leituras desinteressadas que se pode acontecer deparar-se com aquele que se torna o seu livro. Existe também aquelas situações que os livros aí da escola acabam se tornando um favorito sim, né, por exemplo, Dom Casmurro de Machado de Assis, então eu tive meu contato com Machado de Assis graças à escola, eu não cheguei, claro, à genialidade da obra na escola, mas meu primeiro contato eu gostei muito de ter lido a obra. Então eu me deparei com Shakespeare na escola, uma leitura forçada, obrigada, mas eu me deparei, me conheci e amei ler, por exemplo, O Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Então acontece alguns casos aí, né, mas sabemos que não é uma experiência tão boa na maioria dos casos. Enfim, a maioria dos livros que eu citei aqui, quase todos os que eu cito aqui no canal, são leituras que eu fiz por livre e espontânea vontade mesmo, então os livros que eu leio são assim. E, então assim, eu tive que escolher um representante nessa categoria, então trouxe o meu queridinho que eu tô sempre indicando, não ia perder essa oportunidade de encaixá-lo nessa categoria, em alguma categoria, então, O Livro do Sossego de Fernando Pessoa, ou melhor dizendo, pelo esse heterônimo dele, que é o Bernardo Soares. Aqui nós temos como que é a dinâmica deste livro aqui. Ele é uma coletânea de fragmentos, né, de um livro que praticamente é um não livro, então só para vocês terem uma noção de como é por dentro, eu sei que muita gente fica receosa de pegar esse livro para ler e tal, porque esse livro ele foge muito do estilo comum dos livros, né, tipo um livro de romance e tal, isso tem prosa e tal. Eles são fragmentos, então você pode ler eles avulsamente, você pode abrir a página e ler, sabe, como se fosse uma mensagem do dia. Você pode fazer assim. Eles não estão necessariamente correlacionados uns aos outros. E, dependendo da organização, aqui nós temos a organização do Richard Zenit, né, um grande estudioso do Fernando Pessoa e tal, e fez uma reunião de acordo com o que ele achou que tinha sentido ali. Mas, de acordo com cada edição, você vai ter um outro livro. Então, por isso que é um livro, não livro e tal. Isso é uma coletânea de fragmentos, porque o pessoa estava sempre trabalhando nesse livro, nunca achava ele pronto. Então, fragmentos para todos os lados. E esse livro é o seguinte, esses fragmentos ele tocam bastante, porque ele vai abordar sobre a questão de, sabe, presente, passado, futuro. Vai falar também sobre o instante já, como disse da Clarice Lispector, de alguma forma, de apreciação de paisagem daquele instante, de também de sonhos, de frustrações, dessa questão do desassossego dessa mente também sempre, sabe, indecisa, confusa. Você se identifica muito, nos fragmentos ali, você acaba falando: "Nossa, esse aqui parece que o pessoa estava sabe o que está passando na minha cabeça", você tem uma identificação muito de imediata. Esse livro é perfeito para pessoas que procuram uma leitura introspectiva, pessoas que também têm esse lado aí de uma leitura mais intimista. Então, eu sempre recomendo esse livro aqui, ele acaba tocando ele é ótimo para você ter na cabeceira, então ele acaba tocando todos nós. É quase aquela mensagem de 1 minuto de sabedoria do dia. Então você abre lá, você pode seguir a ordem ticando e tal, ou você abre e se depara com alguma mensagem aqui, e dificilmente você não vai, sabe, se identificar com algo, falar: "Nossa, isso aqui foi feito para mim de alguma forma". Então se você vai passando, aqui qualquer situação aqui, sabe, de busca aqui de realizações e tal, você se identifica de alguma forma aqui nesse livro.
Aí é maravilhoso. Eu começo aqui, eu tô assim, tô falando com vocês, aí eu já tô passando aqui por algumas partes que eu marquei, que tá bem marcado esse meu livro, por sinal, né. E aí eu fico mais fissurada aqui, querendo reler aqui e tentar mostrar alguma coisa aqui pra vocês, mas eu deixo pra vocês, olha aqui, ó: "Qualquer dos sonhos é o mesmo sonho, porque são todos sonhos. Mudem-me os deuses os sonhos, mas não o dom de sonhar". Gente, isso é Fernando Pessoa, gente, isso é maravilhoso. Então, assim, ele fala muito do sonho, de muito disso, dessa busca. Maravilhoso, enfim, leiam, tá? Leiam, leiam e depois me dizem, assim, se vocês não vão se arrepender com certeza, tá? A 11ª pergunta é um clássico pelo qual eu nutro uma relação de amor e ódio. Aqui, segundo Calvino, o seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente, que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Então, nessa categoria, o que vem em mente, assim, primeiramente, assim, que eu fiquei confusa nos sentimentos, já falei sobre ele aqui no canal, que é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. É um livro que eu terminei a leitura. Durante a leitura foi meio assim, um misto de emoções ali, uma montanha-russa do que eu estava sentindo ali durante a leitura. É um protagonista, um narrador ali que te repugna e você se sente incomodado ali, principalmente porque em vários momentos você acaba tendo, nem que seja por uma linha, uma identificação de algum pensamento dele. Esse livro, na verdade, ele é dividido em 2 partes e ele marca uma virada aí na segunda fase do Dostoiévski. Então, aquele escritor de Noites Brancas, por exemplo, totalmente diferente desse livro aqui, tá? Então, ele vai falar ali como um homem do subsolo, aquele homem que sente prazer em infligindo ali mal às pessoas, ele se sente prazer diante da dor dos outros, né, na verdade, a dor dele, ele gosta de manter a dor dele, né, por prazer próprio e também porque aquela dor causa a dor no outro, porque ela fica incomodada, né, ou seja porque você tá fazendo barulho, ou seja porque aquilo ali deixa a pessoa numa situação triste por ver você dessa forma. Então, é um personagem que começa com uma construção muito, assim, pesada, e aí depois ali em momentos ali de reflexões, ele vai ter uns insights ali falando sobre situações ali, e que ele vai tecendo uns comentários ali de conduta e tal, que você sem querer numa hora ali você se identifica. Então um personagem tão repugnante, você se identificar, isso deixa você com raiva de você mesmo, né. E aí na segunda parte desse livro, vai mostrar situações da vida que ocorreram com esse personagem que lhe fizeram ter esses pensamentos. Então aí na segunda parte você entende melhor essa história, então é um livro que vale a pena você persistir, tá. Também é um livro que eu quero reler, porque ele é bem assim, bem pesado, bem nesse sentido, assim, ele tem muitas nuances ali pra você levar em consideração, principalmente quando você termina de ler e a segunda parte faz totalmente sentido a primeira parte, aí você: agora eu entendi melhor esse livro". E aí sim, tem que fazer uma releitura pra você ter uma noção melhor dessa leitura como um todo. Tem um vídeo aqui no canal, né, em que eu falei melhor sobre ele, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem, mas tem muito isso, essa visão de paradoxo aqui e tal, é muito contraditório, então algo contraditório, esse amor e ódio, justamente por esse livro. Tem meu livro, eu falei assim: "Nossa, que gênio Dostoiévski. Nossa, que raiva desse livro. Ah, não sei se eu gostei, não sei, favorito, não sei". Então, passa muito esse sentimento aqui agoniante e tal. Ele representa bem isso pra mim, então não tinha como não citá-lo, então, nessa categoria. Em 12º lugar, então, um clássico fundador. Segundo Calvino, um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes os outros e depois lê aquele reconhece logo o seu lugar na genealogia. Para essa categoria, vamos conversar melhor aqui. O livro fundador, então, vamos pensar em Ilíada, Odisseia de Homero, Epopeia de Gilgamesh, esses livros assim, né, mais que um núcleo aí meio da narrativa mesmo, aí que vai voltar lá pra antiguidade mesmo, os clássicos da antiguidade. E que é um projeto que eu já falei várias vezes aqui no passado no canal, deixei adormecido esse ano, tá? Mas eu quero muito resgatar isso para o ano que vem, de fazer leitura e fazer uma coisa bem devagar mesmo, de Ilíada, Odisseia. Eu sempre gostei muito de mitologia, então ter esse contato de novo com mitologia greco-romana, então além de Ilíada, Odisseia, Eneida e tal. É um projeto que eu já falei com vocês, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, de como seria, né, envolvendo esse debate aqui, que é um livro, realmente são temas que vale bastante a gente conversar mais a respeito, né. Então a questão de falar então de um livro fundador, então são esses aí que eu tô falando pra vocês também, mas um livro fundador aí que aí eu vou citar um livro, né, que no caso aqui
a Imaginação Educada, do Northrop Frye, que é um livro que eu fiz logo no início do ano. Tem vídeo aqui no canal também, deixa linkado aqui para vocês conferirem. E aí ele vai falar justamente sobre isso, da importância, do que para que serve a literatura, né? De como que a literatura é muito importante para o nosso repertório de mundo e tal. E aí ele vai falar a questão justamente dos livros base, desses livros originários, que vai falar desses livros fundadores, então da importância de você ler esses mitos, essas lendas, esses livros aí, e acaba voltando então à questão dos livros, a questão da Bíblia, né? Então ali a Bíblia como um livro mesmo, como uma leitura literária mesmo da Bíblia. Então por isso que eu trago como representante um projeto também que eu quero fazer, que é o Guia Literário da Bíblia, essa edição aqui da editora Unesp, e juntamente com a Bíblia e tal, mas olhando ela com viés literário mesmo, de histórias, porque ali você encontra tudo, principalmente no livro de Gênesis. Então, e eu voltei a ter a vontade de fazer a leitura literária da Bíblia, né? Tem o projeto da Tati Feltrin, que eu acho maravilhoso. Volta e meia eu tô olhando assim, dando uma olhada em alguns vídeos que saem do projeto e tal. Eu já tenho bastante tempo, inclusive, desse projeto. E eu gostei, por exemplo, eu já falei isso aqui no canal, quando teve a minissérie Gênesis da Record, eu fiquei totalmente viciada. Eu já conhecia bastante coisa, porque eu estudei minha vida inteira no colégio católico, tá? Então muitas histórias e tal, eu já conhecia, mas a minissérie eu fiquei bastante impressionada com as histórias, então eu acabava indo catar alguns trechos da Bíblia para ler a respeito de algumas passagens, me informar mais. E agora vai ter uma série, né, da Record, que é a vida de Jó. E aí, pois bem, estou eu lá lendo, procurando, querendo ler o livro de Jó. Então, que dizem que é um dos mais bonitos, inclusive, da Bíblia, bem mais completos e tal. Isso eu ouvi falar, tá? Então, eu fiquei bem interessada, então, de retomar esse projeto, não fazendo, não sei como que eu faria isso, mas estou com vontade de fazer a leitura do livro de Jó. Então, e aí depois, se vocês tiverem interesse, me comentem aqui embaixo, leitores aí e tal. Mas voltando, falando, lembrando, como um livro mesmo, tá? Então, a importância de fazer a leitura desses livros originários, então, lendas, mitos, livro como a Bíblia. Então, realmente, eles são uma forma que dali partiram várias dessas histórias, inclusive dos grandes clássicos, eles têm uma origem nesses outros livros aí, que seria um núcleo mesmo, que é o que o Fryer, nesse livro aqui, acaba defendendo aqui, falando bastante nessas palestras aqui que temos nesse livro, que é muito bom, tá? Super indico para vocês também. A 13ª pergunta é: um clássico cujo conteúdo histórico é importante? Segundo Calvino, é clássico aquele que tende a relegar as atualidades à posição de barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo. Então, aqui eu quis indicar um que também entrou para minha lista dos favoritos da vida esse ano, que é o Covardes, do Henryk Sienkiewicz, algo assim. Esse livro aqui, ele vai retratar a época do Império Romano, de Nero, e vai falar justamente na época de perseguição aos cristãos. Esse livro tem passagens lindíssimas, ele toca bastante questão de fé, então a questão do incêndio de Roma, essa perseguição, a forma ali de tortura, são cenas muito chocantes, então ali você vai se deparar com um fundo histórico muito importante, principalmente tem da origem dessa expressão do covardes, né, quando o apóstolo Pedro está fugindo de Roma, justamente que ele não está acreditando porque ele foi destinado ali, qual é a função dele, então ele está fugindo de Roma, então ele se encontra ali, tem um encontro ali com Jesus, e porque ele está fugindo ali, aonde vais, né, aonde vais, Senhor? E aí tem isso, ele acaba voltando e tem a fundação da igreja e tal, e é isso, acho que esse livro ele traz muito dessas reflexões, traz muito desse ensinamento em relação à fé, é um período histórico muito importante da gente ter lido, então assim, não só para cristãos, eu acho que você acaba se identificando bastante com esse livro, ele tem passagens belíssimas, a edição está muito maravilhosa, então assim, eu mostrei melhor ele também em vídeo aqui no canal, é um livro que me tocou muito, 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 fiquei muito contente de ser uma das leituras aí que eu fiz esse ano, e de assim, é extremamente importante mesmo. Então você vai ter figuras como São Pedro, São Paulo também. Então, várias figuras importantes aí. Ai, só de lembrar desse livro também eu fico bem feliz. E
Recomendo que vocês leiam. Por favor, leiam esse livro e depois me contem que vocês vão amar, com certeza, tá? E por fim, a última pergunta é: um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda é importante. Aqui, então, segundo Calvino, é clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. E então, para essa categoria, eu quis trazer um livro que ainda não falei com vocês aqui no canal, tô esperando já um vídeo, já tô pretendendo para trazer com vocês, tá? Acho que eu comentei sobre ele, tava falando que eu tava começando a leitura e tal, enfim. Judas Obscuro, do Thomas Hardy. Que livro! Gente, é um livro também que, assim, não vai funcionar para todos, porque ele é um livro pesado, tá? Ele é aquele que gosta, para quem gosta de desgraceira, perfeito, tá? Um livro repleto de desgraceira. E o Hardy aqui, ele denuncia muito a época do que tá acontecendo aqui. Então, nós temos o Judas ali, um menino pobre, com a ambição ali de se tornar, de estudar numa universidade. Então, ele fica com aquela visão ali, ele quer se mudar, ele quer seguir os passos do professor ali da aldeia. E ele acredita muito no poder da educação. E acontecimentos vão surgindo coisas na vida dele que vai levando ele a tomar decisões, isso vai afetando a forma como a sociedade o enxerga, como as decisões dele são vistas. Então tem muito dessa questão do falso moralismo, tem muita dessa questão religiosa, questão social. O Hardy, ele acaba denunciando muito isso, né? Então tem muita questão em relação a casamento, a separação, a questão da educação, da condição de educação de pessoas mais pobres e da sociedade falar que é para todos, mas não é para todos. Então, assim, é longe, então tem muitas coisas que desde então desse livro mudaram, mas nem tudo mudou, né, na verdade. Então, tem coisas ainda que infelizmente continuam atuais, ou pelo menos evoluíram um pouco, mas ainda continuam em situações aí conflitantes e tal. Mas é um livro realmente que ele mexe com você. Eu gostei muito realmente de ter feito essa leitura, mexeu bastante comigo. E eu quero conversar com vocês em breve, tá? Já tem previsto para sair uns 2 vídeos. Acho que vai sair uma resenha. Acho que eu vou fazer um vídeo de resenha para esse vídeo sozinho, tá? Então eu espero que vocês fiquem aí e acompanhem, que vai ser um dos próximos vídeos do canal, com certeza, tá? Me tocou bastante esse livro. E não é um livro para todos, porque justamente tem passagens aqui mais pesadas e tal. Mas eu acho bem importante a leitura dele, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham pego várias dicas incríveis por aqui. Convido todos vocês a responderem também. Quero ver suas respostas aqui nos comentários, tá? Para cada uma dessas categorias. E também comenta aí se vocês já leram alguma dessas obras, se ficaram interessados. E eu termino aqui fazendo uma reflexão aqui, que seria a biblioteca ideal de clássicos segundo Calvino. Diria que ela deveria incluir uma metade de livros que já lemos e que contaram para nós, e outra de livros que pretendemos ler e pressupomos possam vir a contar, separando uma seção a ser preenchida pelas surpresas, as descobertas ocasionais. Então já temos uma ótima resposta aí para alguém quando perguntar se você já leu todos os livros da sua estante. Então aqui nós temos ter espaço para essas surpresas, tem livros que nós já lemos, queremos fazer releitura, e outros que nós queremos ler, né, descobrir. Então é um mundo de possibilidades aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.